Muito bem. Moçada, vamos fazer aquele gráfico de supercompensação que a gente fez no primeiro dia de aula, tá? Me ajudem aí. Ele é um gráfico em que nós temos no eixo vertical, o que é? Quem lembra aí? Ninguém lembra nada. Desenvolvimento, professor. Desempenho. Desempenho, muito bem. Eita! Desempenho. Era isso que eu queria dizer, na verdade. Tá? Aí, ó, maravilha. Maravilha. Desempenho, certo? Então, nós teremos aqui desempenho e no eixo horizontal é o que, moçada? Tempo. O tempo. O tempo passando. Ele é um gráfico teórico, né? Ele não tem uma escala, mas ele é importante para a gente compreender. Bom, a gente aprendeu a primeira fase dele. Quem aí lembra qual que é a primeira etapa? Homeostase? Homeostase. Isso aí. A primeira etapa dele é homeostase. Vou deixar assim. Né? Ou seja, a gente está num estado sem adaptações. Aí a gente entra num evento específico, agudo aqui, que a gente chama de... Exercício, estresse. Isso aí. O exercício. No dia eu também falei, né? Que a gente também pode chamar de estresse. Muito bem. Fazendo o exercício, o que acontece, moçada? Fadiga. A gente entra em fadiga, né? E aí a linha vai fazer o seguinte: o desempenho que antes estava estável, ele cai desta forma assim. Tá? A gente vai relembrar isso, moçada, por um motivo importante, tá? Vocês já vão entender. Depois da fadiga, da queda do desempenho, o que nós temos? Recuperação. Recuperação. Só que a gente não espera que o nosso desempenho volte para o mesmo lugar como está aqui, né? O que a gente espera que aconteça? Adaptação. Muito bem, a gente espera que eu ganhe mais desempenho do que da última vez. Né? Então, de recuperação, eu quero chegar em adaptação. Certo, moçada? Então, esse é o ciclo de supercompensação, tá? Sem o destreino, ele não é necessário aqui para esse exemplo, mas a gente entende que é isso que acontece, né? O que acontece, moçada? O princípio da continuidade, nós conversamos a respeito dele, ele vai nos dizer o quê? Que a gente vai tentar... Só um minutinho, a gente está dando um barulho aqui no meu computador. Pronto. É que às vezes o meu microfone ele dá uma microfonia e daí faz tanto barulho que eu não consigo nem me concentrar. Tá? O princípio da continuidade, gente, nós tínhamos visto o quê? Que nós queremos o quê? Sempre manter essas curvas
Subindo. Então, a gente faz uma vez, né? O nosso desempenho cai, sobe. Aí a gente vai lá, faz exercício de novo, né? A gente vai, faz exercício de novo, faz exercício de novo. E o que vai acontecendo? Com o tempo, o nosso desempenho vai acontecer o quê com o desempenho, moçada? Subindo, vai. Isso aí. Acrescentando. Perfeito, vai subir, né? Então, a gente aprendeu isso, que continuidade é isso, é quando a gente vai treinar novamente a mesma capacidade para ir aumentando o desempenho. O problema é que, às vezes, moçada, uma sessão de exercício não é suficiente, tá? Uma sessão, às vezes, não causa adaptação. Como assim, Gui? Às vezes, o que acontece é isso aqui, ó. Eu vou lá, eu tenho um atleta avançado já, eu faço exercício com ele e ele volta para o mesmo patamar. Eu faço um exercício com ele. Deixa eu só corrigir aqui que não está bem na mesma altura. Deixa eu ver se agora está. Aqui. Assim, moçada, ó. O que acontece? Eu faço exercício com o atleta, ele não aumenta o desempenho. Eu faço exercício com o atleta e ele não aumenta o desempenho. E aí, a gente fica assim no que a gente chama de platô de desempenho. O que vocês acham que está acontecendo aqui, moçada? Se vocês tivessem um atleta que não se desenvolve, o que vocês chutariam que poderiam estar acontecendo aqui? Que tipos de evento? Eu faço exercício, chego na fadiga, mas não tenho novas adaptações. Faço exercício, chego na fadiga, não tenho novas adaptações. Talvez eu tenha que ter estímulos diferentes, porque quanto mais treinado, menos treinado. Ó, estamos num caminho legal, né? O que acontece? A Bruna já mencionou aqui, pô, Gui, parece que o cara tá muito treinado, que tem que mudar esse treino aí, né? Que tem que fazer alguma de coisa diferente nesse treinamento. Por quê? Porque ele não está se adaptando, né? A gente está num platô de desenvolvimento. Certo? Então, a gente tem sim, exatamente isso, fazer alguma coisa diferente, tá? Vamos imaginar que eu estou seguindo o princípio da variabilidade. Eu estou fazendo avaliações, então eu estou seguindo o princípio da individualidade. Mas, mesmo assim, não está funcionando. Então, eu tenho que usar uma outra estratégia. Uma estratégia, gente, que na área do treinamento é chamada de overreaching. Certo? E essa estratégia é o que vai fazer diferença na profissão de vocês como preparadores físicos. Galera, quem tem alguma intenção de trabalhar com exercício e desempenho, tem que prestar atenção nessa aula hoje, tá?
Porque isso vai ser aplicado a toda e qualquer modalidade. O princípio chamado overreaching. Tá? É uma expressão que em português se chama sobreganho. Que ela é necessária em atletas já mais desenvolvidos. E como é que ela vai funcionar? Larga tudo aí, presta atenção. Larga o Instagram. Sai do Netflix, quem está fazendo de conta que está assistindo a aula e está olhando Netflix. Moçada, olha só. O plano aqui é o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Tá? Só que agora vai ter uma pequena diferença. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Só que agora vai ter uma pequena diferença. Eu vou treinar o meu atleta, só que antes dele se recuperar completamente, o que eu vou fazer? Eu vou treinar de novo. Olha só, eu treinei aqui e antes dele se recuperar completamente, eu vou treinar de novo. E eu vou fazer isso, por exemplo, 3 vezes. Essa duração aqui, gente, a gente vai estudar depois como fazer isso em periodização. Esta duração é chamada de choque e ela dura de 2 a 4 semanas. É uma fase de choque e ela dura de 2 a 4 semanas. Então, são 2 a 4 semanas de altos volumes ou de altas intensidades. Vai ser alto volume, gente, quando eu estiver em qual macrociclo? PPG? Muito bem, Bruna. Então, eu vou treinar aqui 2 a 4 semanas em altos volumes ou em altas intensidades. Depende de qual macrociclo que eu estiver. Certo? Depende de qual macrociclo eu vou estar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra estratégia agora. Que vai ser a seguinte. Eu vou garantir que meu atleta se recupere. Só que agora não vai ser a recuperação de uma sessão para outra. Eu vou fazer uma recuperação agora que vai ser longa. E essa recuperação, gente, vai fazer com que o desempenho do meu atleta chegue a um nível maior do que o que ele estava antes, ó. Então, graças a essa semana de recuperação, que ela vai ter um nome específico, a gente já vai ver. Agora, o que aconteceu com o desempenho, ó, tá mais alto do que antes. Essa semana aqui, gente, de recuperação, tem o nome de estabilização.
e ela tem duração sempre de apenas uma semana. E ela tem uma característica que ela é uma semana de redução do volume durante o PPG e redução da intensidade durante o PPE. Olha só, gente, eu estou usando as semanas de treinamento para garantir que o desempenho do atleta suba daqui para cá. Tá? Também pode ter um nome de regenerativo, Gi. Exatamente. Tá? No esporte, a gente evita um pouco usar esse nome regenerativo, porque na periodização clássica, regenerativo era a semana em que não havia treino com finalidade adaptativa. Tá? Aqui, tu pode ainda fazer treinos para se adaptar, tá? Tu não precisa ser uma semana de completamente regeneração. Certo? Aqui tu pode tranquilamente fazer outros treinos, desde que tu reduza o volume se tu tiver no PPG ou reduza a intensidade se tu tiver no PPE. Tu pode fazer técnica, tu pode fazer estratégia, tu pode fazer alguns exercícios mais específicos, né? Então, existem estratégias que podem ser utilizadas aqui ainda. No esporte, a semana regenerativa, ela caiu um pouco, tá? Porque como o calendário é sempre muito apertado, não se dá mais essa folguinha, entre aspas, para o atleta, tá? O atleta só tem período de transição agora. As periodizações mais modernas só dão período de transição de folga para o atleta. Não existe mais semana regenerativa. Não dá para perder tempo. Fala, Bibiana. No fitness se encaixa como esse overreaching e a estabilização? Vamos lá. Então, por exemplo, se tu está fazendo aqui uma semana de fitness, tu perguntou, foi isso? Isso, no fitness, tipo a musculação, por exemplo. Musculação. Tu está fazendo lá uma semana para ganhar força, né? Que seria o choque na área do fitness, tá? Então, tu está fazendo algum treinamento por volta de 4 a 6 repetições, né? Ou às vezes de 1 a 3 repetições, ainda mais intenso, dependendo do tipo de treino que tu segue. O que acontece? Nesta semana aqui, tu não vai mais ter esse treino tão intenso. Tu vai ter um treino, agora, ao invés de 1 a 3 repetições, tu vai lá para 10, 12 repetições, e tu não vai fazer RMs. Entendeu? Que no fitness o pessoal chama de repetições máximas, né? Que é aquela até a falha. Então, tu vai garantir que o teu atleta se recupere, fazendo mais repetições, menos intensidade. Então, tu vai mudar o tipo de estímulo, certo? Dessa forma, tu vai garantir que aquela adaptação de força que tu causou aqui seja assimilada pelo organismo do teu atleta, tá? Tu vai dar uma semana para ele assimilar isso. Só que nessa uma semana, tu pode, com aquelas 10 repetições, como tu falou de fitness, né? Tu pode, por exemplo, treinar um pouquinho mais de técnica, fazer alguns aspectos, pegar mais pesado no aeróbio, fazer algum ponto em outra capacidade física que não é a principal do teu atleta. Não sei se fui claro. Sim, eu entendi. Tá? Então, isso, gente, faz uma diferença muito grande no ganho de desempenho quando a gente fala de indivíduos já com certo histórico adaptativo, né? Pessoas já com certa experiência dentro da modalidade que treinam, tá? Se não é uma pessoa assim tão
avançada, gente, o modelo clássico de continuidade, que esse aqui funciona, que a gente chama isso aqui de periodização linear. Essa aqui, gente, nós chamamos de periodização ondulatória, porque ela tem uma onda bem grande aqui, em que a gente causa um estresse progressivo e garante uma semana de recuperação, tá? Ao ponto que, no longo prazo, isso vai ficar com este desenho assim, ó. Olha por que ela se chama ondulatória, gente, porque ela desce e sobe, né? Nós temos intencionalmente aqui sendo realizada umas semanas aqui de efeito cumulativo de muito estresse no organismo do atleta. E aí a gente garante, gente, é estresse mesmo, tá? Se vocês pensarem que vocês estão há 3 semanas fazendo todos os treinos até exaustão, isso é efetivamente algo muito desgastante, tá? É por isso que atleta de alto nível está sempre flertando com a lesão, tá? E aí vai subir. Então, ó, estão aqui as ondas, ó. Isso é o que garante, gente, o perfil ondulatório da periodização. E devagarinho, o que vai acontecendo? Inevitavelmente, o atleta vai subir o desempenho, tá? E a gente tem estudo pra caramba comparando a periodização ondulatória com a periodização linear e, via de regra, a ondulatória apresenta um desempenho bastante superior com essa técnica chamada de overreaching, que são 2 a 4 semanas de choque, mais 1 semana de estabilização, tá? Gente, dúvidas sobre o princípio do overreaching? Vocês entenderam isso, moçada? Isso é realmente bem importante, tá? Porque quem quer trabalhar com desempenho, quando começar a utilizar essa estratégia, esse gap, essa diferença aqui de desempenho, ó, da semana 1 para a semana 4, ela é perceptível no atleta, tá? Independente da modalidade, se vocês estiverem falando de saltos, se vocês estiverem falando de corrida, é perceptível. Sempre que a gente vai fazer o mesmo exercício na semana 1, antes das 3, 4 semanas de choque, e depois repete o mesmo exercício na semana 4, após a estabilização, o desempenho aumenta. Porque tu permitiu aqui, tu fez tanto estresse no organismo que tu permitiu depois uma semana inteira para se recuperar. Estimulando outros aspectos do organismo, né? Tá? Então, isso aqui começa a deixar o nosso trabalho interessante quando a gente faz planejamento de treinamento a longo prazo. Tá, moçada? Alex, fala. Prof, sempre tu tá falando em semana de treinamento e aqui num treinamento de performance, vamos dizer assim, a regularidade é de treino todos os dias para treino de performance. Ou aí vai depender da modalidade? Alexandre, a gente conversou sobre isso lá em recuperação. Tá. Eu posso treinar todo dia, Alex, tá? Mas a gente não pode treinar a mesma capacidade física todos os dias. Tá? Perfeito. Então, principalmente treinamento cardiovascular e treinamento de força, né? Modalidades que exigem essas duas capacidades, eu tenho que garantir 48 horas de recuperação. Então, tem que ser a cada 2 dias. Se eu treino até exaustão, tá? Tem que permitir, senão não vai funcionar. Lembrei dessa regra. Nos dias do meio, tu pode treinar capacidades diferentes, tá? Então, eu vou treinar uma capacidade na segunda, uma na terça, e depois eu vou repetir na quarta-feira a capacidade da segunda-feira.
Ah, perfeito, perfeito. Lembrei. Lembrou? Obrigado. Tá. Obrigado pela pergunta. É importante que vocês sanem essas dúvidas. Fala, Bibiano. Professor, eu vou dar um exemplo para ver se eu entendi, tá? Eu vou usar o esporte que eu pratico, um dos, né? Futebol americano, por exemplo, é a posição que eu jogo que demanda muita força. Por exemplo, agora eu tenho 20 dias de intervalo do próximo jogo. Se eu fizer, por exemplo, 2 semanas de choque, trabalhando força, e na semana do jogo, que é no final de semana, trabalhar parte mais cardio, seria isso? Então, o teu jogo é daqui a 3 semanas, é isso? É, 20 dias. Tá. Olha só, Bibiano. É, Sim, 3 semanas. essas 2 semanas aqui, trabalho de força forte, tá? Ah, Perfeito. Só que o que que acontece? A gente vai ver, tu tá especificamente no mesociclo que tu vai entrar no meso competitivo, né? isso. Então a tua semana da prova, ela é pré-competitiva, ela não vai ser estabilizadora, Ah, entendi. né? Então na pré-competição, ao invés de tu ir para treinar cardio, tu vai te dedicar só para técnica, tática e estratégia, né? Se o jogo é no sábado, tu vai passar de segunda a sexta pensando técnica, tática e estratégia. Entendi. Mas aí o meu treino vai ser só basicamente o treino do esporte em si, né? Não treino de força, essas coisas, potência nada. Isso aí. Tá. Ah, Isso aí. entendi. Tu pode fazer assim, ó. Ah, mas eu tenho um dia que eu vou para academia. Bom, vai para academia e faz alguns exercícios específicos, técnicos da tua posição, Sim, né? Coisas que tu percebe que tu tem que ajustar um pouquinho a tua postura, que tu sabe que tu poderia melhorar o teu movimento. Então presta atenção nisso. Técnica, tática e estratégia, tá, Bibiano? tá. Entendi, agora entendi. Tá? Obrigado. Maravilha, cara. É isso aí, gente. Eu quero que vocês perguntem. Ó, as perguntas estão avançando. A pergunta do Alexandre fazendo perguntas sobre o condicionamento, o Bibiano falando sobre o esporte dele. É isso que eu quero. Vocês vão começar agora, devagarinho, principalmente quem vive um pouquinho mais do esporte, a desenvolver perguntas mais sofisticadas, né? Mais assim, bah, mas e como é que faz no meu esporte? Como é que faz no meu? Tá? Isso aqui, gente, é ainda sem a competição. Tá? Isso aqui eu não treino assim que eu tenho aqui 3 meses para treinar, ó. Um mês, um mês, um mês. Então aqui tem 3 meses de treinamento, tá? Todo mundo enxerga que isso aqui é um mês de treinamento, gente? Ó, 3 semanas, mais uma, dá 4 semanas, né? 28 dias. Sim? Beleza. Então tá. Então vou continuar, tá, galera? Posso continuar? Todo mundo copiou aqui o gráfico de overreaching? Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. O problema, gente, o problema é o seguinte. Olha só. É muito comum a gente exagerar um pouquinho no overreaching, tá? Pegar um pouquinho pesado esse negócio aí, tá? E é muito comum também a gente ter atletas, às vezes sem orientação adequada, fazendo treinamentos de alta intensidade por muito tempo, não permitindo essa semana aqui de recuperação, para permitir que o corpo assimile as adaptações daquele tempo de choque, tá? O Bibiano perguntou sobre o fitness. No fitness é o lugar mais comum disso, tá, Bibiano? É onde mais tem gente que para de evoluir. Por quê, gente? Olha só. A gente vai estudar agora o conceito de quando o overreaching é exagerado. O que ele se torna? Training. Muito bem. Overtraining. Esse aqui é o maior pavor de todos os treinadores. Tá? O que é o overtraining? Eu vou pegar esse gráfico aqui, gente, do overreaching e vou copiar um pedaço dele aqui. Isso aqui tudo, gente, tem que fazer tudo gráficos assim, porque é a melhor forma de compreender. A definição de overtraining
A definição de overtraining é queda, olha só a definição, inexplicável de desempenho devido ao estresse acumulado. Tá? Então, aqui é quando vai acontecer o seguinte. O que a gente espera é que isso aconteça, né? Que suba o desempenho. Mas, o que acontece é que tem muita gente que treina forte uma semana, treina forte 2 semanas, treina forte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 semanas treinando forte sempre. Sempre, 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 sempre. O que acontece, gente, é que no intervalo do final de semana, às vezes o corpo consegue se adaptar. Só que vai chegar um momento, moçada, em que o corpo vai perder essa capacidade de se adaptar. E aí o que vai acontecer é que, ao invés do desempenho subir, esse estresse acumulativo não vai fazer assim, ó. Meu Deus, que aumento que eu vou ter. Ele vai fazer assim. Ele vai esticar. Bah, tá muito feio essa linha aqui. Ele vai esticar a onda, moçada. A onda vai ficar assim, ó. E o meu desempenho não sobe. O meu desempenho não sobe mais. Tá? O que acontece aqui, gente, é que eu fiz muitas semanas de choque e não estou permitindo semanas de estabilização. Então, vamos lá, ó. Uso indevido de múltiplas semanas de choque sem o devido repouso durante a semana de estabilização. Tá? Então, gente, isso aqui, o que tem de rato de academia em overtraining sem saber, não tá no gibi. Porque a galera tá sempre aumentando a intensidade e daqui a pouco os ganhos começam a ser praticamente irrelevantes. Tá? E não consegue mais treinar até a exaustão, e tem sempre dor, e tem sempre limitação, e põe carga em cima, e põe treino em cima, e não está fazendo semana estabilizadora. Tem muito atleta também que faz isso em modalidade de esporte, galera, que treina, fica exausto, tá? E começa a não aumentar o desempenho, quando na verdade o segredo para ele aumentar o desempenho, ele ou ela aumentar o desempenho, era o que? Era descansar uma semana. Foca em outra coisa. O segredo era ter descansado aqui, só que não. Ficou acumulando treinamento achando que ia atingir as melhores adaptações possíveis. Só que o nosso corpo não funciona assim, moçada. A gente precisa dar um determinado tempo para que as adaptações sejam assimiladas pelo nosso organismo. Senão a gente entra em overtraining. E tem formas de diagnosticar overtraining, tá? Quais são os diagnósticos de overtraining?
Eu vou apresentar uma lista. Ó, o Alexandre ali, ó, já fez várias vezes isso com ele mesmo. Ó. Muitas e muitas e muitas semanas treinando, né, cara? E não dava o devido repouso. E daqui a pouco o desempenho parece que fica andando de lado, né? Ah, não vai. E é ruim, não é legal. Eu já fiz. Não é legal, né? Porque, olha só, Alexandre, o tempo para te recuperar depois de uma situação de overtraining, ele é muito maior. Eu vou precisar de 2, 3, 4 semanas de repouso. Quando, se tu tivesse dado uma semana de estabilização focando em outra parte do teu treino, tu já teria descansado o suficiente. Bem legal, Gui. Bem legal. Entender sobre isso, estudar isso. Ah, é fenomenal, né, cara? Para quem gosta do esporte, de exercício. E a canelite depois. Então, gente, esqueci de comentar isso. Perfeito, tá? A chance de desenvolver uma lesão quando nós estamos em overtraining, ela é muito, muito, muito grande. Tá? Inclusive, boa parte das lesões por estresse, e a canelite é o exemplo perfeito, porque ela é uma lesão por estresse repetitivo, inclusive a canelite evolui para fratura por estresse, né? Acontecem por overtraining. A canelite é uma lesão por overtraining, porque ela é por estresse repetitivo. Então, isso está perfeito, gente. O que a gente vai fazer? Ó? Quais são os diagnósticos? Existem formas de diagnóstico de overtraining que a gente chama de qualitativas e quantitativas. Tá? Qualitativas são menos comuns, mas também acontecem. Eu quero saber se algum de vocês já sentiu isso, quem treinava para esporte, treinava para desempenho. Tá? Qualitativas, ó, vou falar algumas aqui, ó. Falta de apetite, atleta tem que ter fome, insônia e pesadelos recorrentes. Então, o repouso não está sendo suficiente. Depressão e ansiedade. Olha só. Às vezes, gente, tem atleta que entra em overtraining porque brigou com a namorada, porque brigou com o namorado. Isso é comum. Por quê? Porque depressão e ansiedade, gente, são sintomas de overtraining. Então, olha que maluco. Se uma coisa de fora do esporte me levou a ter depressão, eu já tenho uma bandeirinha aqui. Eu já tenho que marcar aqui uma bandeirinha vermelha. Por quê? Porque já tem um problema. Então, às vezes, o atleta está com outros problemas, mas ainda não está em overtraining. Acontece um problema familiar, pum! Entra em overtraining. Tá? Isso acontece, galera. Quem trabalha aí com escolinha, quem trabalha aí com equipe, sabe disso, que às vezes coisas de casa prejudicam de forma importante o desempenho do atleta. Que mais? Doenças frequentes, gripe, resfriado, alergia, começa a aumentar muito. Significa que a pessoa está imunodeprimida. Isso aqui, gente, é um sinal de overtraining clássico de maratonista. Maratonista, gente, para ter dor de barriga e resfriado, olha, não tem coisa mais fácil. Virose, tudo que é problema. Por quê? Porque o treino deles é muito intenso. Treinos muito longos.
Eles fazem, às vezes, treino de corrida todo dia, o que é inadequado. O maratonista adora fazer imunodepressão. Não sei por quê, mas gosta. Tá sempre gripado, resfriado, ou com alguma virose intestinal. Nunca vi. Não tem nenhum maratonista aí para mim. Não, é verdade, prof. Eu faço as corridas aí, as maratonas, ultramaratonas. É isso aí Opa. mesmo. Temos um maratonista. Ah, eu não sabia que fazia maratona também, Alexandre. Sim, prof. Eu corri já sete maratonas, Caraca, mano. 8 meia maratonas e 5 ultramaratonas. Em 2019 eu fui para a África do Sul, fiz a Comrades. Que legal, cara. Caramba. Corri lá, fiz os 87 quilômetros da Comrades, muito massa. Que legal. Pô, que legal, cara. Parabéns. Muito legal. Valeu. Bom, então tu deve ter experienciado isso aqui, né? Sempre imunodeprimido, né? Ah, sim. A gente fica bem fácil ficar gripado depois da prova, principalmente, né? Porque a gente passou por toda a sessão de treinamento e tal. E tem bastante disso no treinamento dos recursos, como tu falou. A gente treina todo dia corrida, mas só que com intensidades diferentes, enfim, né? Isso aí. Para fazer essa periodização. Isso aí. Bom, outro problema, gente. Tempo elevado de recuperação. Aqui é necessário conhecer o atleta. Tá demorando muito para se recuperar ou não. Diminuição da técnica. Também tem que conhecer o atleta. Para saber se a técnica está pior do que era antes. Né, começa a tomar decisões ruins, começa a ter uma velocidade de reação piorada, esse tipo de coisa. Outro problema, hipersudorese. O que é isso? Transpiração excessiva, mais do que o normal, tá? Eu, por exemplo, gente, transpiro demais. Mas não significa que eu esteja em overtraining, tá? Então, o que significa? A pessoa transpirar mais do que o normal. Então, eu sei que se eu transpirar mais do que eu já transpiro, é uma bandeirinha vermelha ligada ali. Então, esses que têm asterisco, gente, tem que conhecer o atleta. E tem os indicadores quantitativos. Os indicadores quantitativos, gente, são todos baseados... os indicadores quantitativos são todos baseados na referência do atleta. Que é o quê? Pressão arterial e frequência cardíaca de repouso. Então, tem que conhecer qual é a pressão do atleta ou a frequência cardíaca de repouso. Se tiver elevada, pode ser sinal de overtraining. E aí tem dois indicadores clínicos. Três, na verdade, né? Um indicador é a relação entre testosterona e cortisol. Então, é um teste de laboratório. Se tu quer ter certeza que o atleta está em overtraining, tem que fazer esse exame aqui. Os médicos do esporte pedem muito. Os outros dois são o lactato em repouso e pós-treinamento. O outro é
mioglobina elevada. Hemograma. Gente, se tiver 3 bandeirinhas vermelhas, overtraining, tá? Então, sei lá, tá com a frequência cardíaca alta, tá com ansiedade e não tá comendo direito, overtraining. Tá com a técnica muito ruim, tá tendo insônia e tá tendo cortisol muito alto, overtraining. Tem 3 parâmetros qualitativos, overtraining. Se juntou 3 bandeirinhas aqui, galera, é overtraining. Não tem discussão. Espera aí que eu não vi uns comentários aqui. É muito quilômetro para fazer. Verdade, a corridinha até ali. Cara, eu tentei fazer uma meia já, mas não rolou. Eu tentei, mas não rolou. Não sou tão guerreiro assim. Tudo é mental, prof. Tudo é mental. Exatamente. Eu não tenho a parte psicológica necessária. Eu não tenho. Isso, a corrida de longa distância, ela é que nem uma meditação, né? É uma capacidade de controle psicológico que tem que ser desenvolvido, né? Muito tempo, muito esforço. Eu tentei fazer já uma meia, mas não rolou. Verdade. Moçada, perguntas sobre overtraining. Nenhuma pergunta, moçada? Ok, vamos seguir a aula então. Ai, no digital vocês participam bem menos. Isso era para terminar às 9 horas essa aula, gente. Eu terminei 20 minutos antes. Bom, vamos para o próximo conteúdo, tá? Na digital eu pulo o intervalo, tá, moçada? Vocês querem fazer lanche, tomar café? Vão tomando aí enquanto estão me assistindo, tá bom? Posso seguir? Só um minutinho, prof, para copiar um minutinho, por favor. Tá bom, claro. Sim, sim, sim. Beleza, obrigado. Só absorvendo informações, né? Tá bom, João. O João deve ser daqueles que pega o celular ou o notebook, bota em cima da barriga e deita para assistir a aula, assim, sabe? Quase dorme. Só absorvendo. Né? Adivinhei, João. Ou tá direitinho, sentado numa escrivaninha, copiando. Estamos firme aqui com caderno, notebook e tudo mais. Ah, boa. Boa, João. Isso aí. Ó, a Gi perguntou, Gui, o que faz quando isso acontecer? Gi, isso aqui, ó. Tem que garantir que o atleta se recupere. Até as bandeiras vermelhas desaparecerem, pelo menos 2 delas, tá? Quando o atleta entra em overtraining, tem que dar um mesociclo de RP ou RA para ele, tá? Ou para ela. E aí, o que você vai dizer para ela? Pelo menos 2 das bandeiras vermelhas têm que desaparecer. Dos três indicadores. Certo? Aí tu tem certeza que o atleta se recuperou.
completamente. Então, é um prejuízo, né? Tu ficar ali um mês parado, né? É um prejuízo. Overtraining é sacana. Mais alguma pergunta, galera? Se tu quiser passar por outra tela, só tem duas frases ali, eu já... Deixa eu tirar uma foto que fica melhor. Aí tu já pode dar relação, porque eu não atraso a galera aí. Tá, fica tranquilo, a gente tá ainda. Show de bola, Bom. obrigado. Bem, bom, moçada, vamos lá. Então, agora que a gente entendeu o princípio de overreaching, que é um conceito fundamental para periodizar microciclos, nós vamos para microciclos. Gente, microciclo vão ser a organização das semanas de treinamento. Barbada, viu? É barbada, porque microciclo a gente vai periodizar só o BG e o BE lá nos mesociclos. A Gi botou um comentário ali, ó, o prejuízo é ainda maior, pois corre risco de lesão durante a competição. Verdade. Tá? Então agora a gente vai aprender a periodizar as semanas de treinamento a fim de garantir o melhor desempenho e a menor chance de overtraining ou de lesões. Tá, galera? Como que vocês vão fazer isso? Vamos lá. O que acontece, gente? Primeiro, eu quero que vocês copiem esta tabela aqui, ó. De como é cada mesociclo na tabela dos microciclos. Por quê? Porque como microciclo a gente periodiza só BG e BE, todos esses mesos aqui continuam igual na tabela de microciclos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Os microciclos, galera, eles são os caras que definem quais são as capacidades predominantes em cada uma das semanas de periodização. Tá? Então, assim, ó, aquilo que eu falei para vocês ali no overreaching, né, que eu vou estar, acho que o Bibiano perguntou, ó, aquilo é microciclo. Eles vão garantir esse caráter de ondulação, né? A gente viu ali overreaching, gente. Eu só anotei, tudo que eu falei tá anotado aqui, tá? Para vocês terem como referência. E eu vou disponibilizar esses slides, tá? Fiquem tranquilos que tudo isso que eu tô anotando aqui, eu vou deixar postado ali no APA para vocês também, tá? Eu sempre disponibilizo tudo, tá? Só uma coisa, Olha só. ali naquele micro da tabelinha que tu passou, o que significa aquele este? Eu não entendi A última linha ali. Isso, na última linha. Ali, né? Ali, no né? Mesoconte e no micro ele tem um... Ah, tá. Então, tu lembra, Aline, que o mesociclo
de controle tem 2 semanas? Não me lembro, mas eu acho que eu tenho anotado. Vamos lá, então. Então, anota aí, ó. O mesociclo de controle, ele sempre vai ter 2 semanas. A semana do evento secundário e a semana anterior. Tá bom? O que acontece? A semana do evento secundário é essa aqui, ó, controle. Tá? Que pode ser o losanguinho branco ou o coraçãozinho branco. Que eu não tenho aqui o coraçãozinho branco. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no inserir símbolo. Que é a avaliação física, né? Isso aí, que é a avaliação física. Tá, eu não tenho o coraçãozinho branco. Mas não precisa, já deu para entender. Tá. Tranquilo. Ó. Por que tem 2 semanas ali? Porque a semana anterior do evento secundário, olha que interessante. Bibiano, me diz Oi. uma coisa. Essa tua competição que tu vai ter daqui a um mês, ela é secundária ou ela é principal? Ela conta para o ranking ou ela é um amistoso, algum que não tem relevância? Conta pro ranking, é principal. Ó, conta para o ranking. Então, é pré-competição a semana desse evento. Tá? Se fosse um evento secundário, se fosse um amistoso, ele poderia treinar na semana da competição. Então, seria uma semana de estabilização. EST é a sigla para estabilização. Tá? Entendeu aqui, Aline? Sim, obrigada. A gente vai ver alguns exemplos. Então, se o Bibiano lá, se a competição dele não contasse para o ranking, ele vai chegar um pouco mais cansado na prova, tranquilo, não perdeu uma semana de treino. Treinou outras capacidades e tal. Não, é uma semana que conta para ranking. Então, ele tem que chegar fino, tem que chegar recuperado para garantir bom desempenho nessa prova. Então, ele vai se puxar muito nas primeiras semanas e na semana da prova ele vai se dedicar para técnica, tática e estratégia. Vai ser pré-competição. Tá? Bom, vamos seguir. A gente viu aqui, ó, que existe o overreaching. O overreaching, ele vem dos microciclos. Por quê? Porque a gente viu que era semana. 2 a 4 semanas, uma semana. Então, os microciclos, eles vão ter a finalidade de aplicar a técnica do overreaching. Vai ser para isso que serve o microciclo, gente. Basicamente, para a gente fazer o maior número de overreachings. Ó, por quê? Isso aqui, ó, rapidinho, moçada. Isso aqui é um overreaching, ó. Deixa eu só sem preenchimento. Ó, 1 overreaching, 2 overreaching, 3 overreaching. Meu inglês aqui é algo... Não tá no GP. Ó, tem 3 aqui. Tá? Então, a gente vai ter sempre semanas consecutivas de alto volume ou alta intensidade. Exatamente o que eu falei antes, tá, gente? Isso aqui é só minha fala repetida. Tá? Que eu transcrevi toda a fala para o material de vocês de hoje. Tá? Qual é a estrutura do overreaching? Vamos lá. Vocês já sabem, mas eu vou colocar aqui de novo. 2 a 4 semanas de sobrecarga alta, com volume ou intensidade, mais uma semana com sobrecarga reduzida. Ou seja, eu vou ter 2 a 4 semanas de choque, mais uma semana de estabilização.
essa é a estrutura do overreaching, tudo que vocês já fizeram no slide anterior. Então, aqui, gente, é quando a teoria e a prática se unem. Vocês aprenderam toda aquela teoria dos princípios do treinamento, chegamos até aqui e a gente foi aprendendo periodização. E agora elas vão convergir no mesmo caminho. Sabe, quando a gente não consegue unir a teoria e a prática, em treinamento a gente tem que conseguir fazer isso. Por isso que a gente segue esses dois caminhos paralelos. A gente foi vendo teoria, foi vendo periodização, foi vendo teoria, foi vendo periodização, e agora uma bateu na outra. Elas convergiram. Tá, moçada? Eu tô indo muito rápido. Não. Acho que tá bem legal. Tá bom? Aham. Beleza. Gente, eu sou tão fissurado em treinamento, galera, que eu sou suspeito para falar dessas coisas, tá? Vocês não sabem a tristeza que me deu de ter que ficar essas 3 semanas sem poder levantar peso. É terrível. Logo agora, esse ano que eu voltei a treinar em academia. Paramos de treinar em casa. Vamos lá. Vamos ver primeiro o microciclo de choque. Choque. O que é o microciclo de choque, gente? Ele vai ser aquela semana em que nós vamos ter alta sobrecarga e, vou repetir, volume no PPG ou intensidade no PPE, para causar muito estresse no organismo do atleta. Para causar fadiga, exaustão. Nós sempre teremos, moçada, de 2 a 4 semanas de choque. Não é recomendado uma semana de choque e nem é recomendado, porque é pouco, né, gente? É pouco, uma semana de choque só. E nem é recomendado 5 semanas de choque, porque aí a gente começa a flertar muito com overtraining. Tá? Eu já vi treinador que faz 5 semanas. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Durante essas semanas, vai ser treinado o quê? Aquela capacidade que a gente tem a maior prioridade para treinar. E aí as outras capacidades, o tempo delas na sessão vai ser reduzidinho, vai ser menos, vai ser menor. Tá? A gente viu tudo até aqui, gente, macro, meso, para chegar no microciclo, que é o mais importante da periodização. Porque, se vocês repararam, gente, quando é BG e BE, a gente só pega e faz um riscão, assim, né? Ah, BG e BE na periodização. Quem fez deve ter reparado que fica um pedação de base geral, às vezes um pedação de base específico, e parece que está faltando alguma coisa, está meio vazio aquilo. É porque agora a gente vai periodizar o treinamento propriamente dito, o BG e o BE. Tá? E o outro microciclo, são só 2 microciclos, tá, gente? O microciclo é o mais fácil do ponto de vista de nomezinho e tal. O mesociclo é o mais difícil, então a gente já passou pelo mesociclo. Pelo mais difícil, né? O próximo microciclo é o de estabilização. Ali como a Aline, ó, perguntou, o que é o EST? EST é a sigla para microciclo de estabilização. É o acrônimo. Para quem gosta de falar bonito. Acrônimo.
Estabilização, gente, sempre, olha só, sempre vai acontecer depois do choque. Não tem estabilização depois de competição, não tem estabilização depois de recuperação, não tem estabilização depois de introdução. Então, ele sempre ocorre após os microciclos de choque. E ele vai ter o objetivo de quê? Permitir a recuperação do atleta. Como? Reduzindo o volume, se é o BG, a gente já notou isso no slide anterior, ou reduzindo a intensidade, se é o BE. Né? E assim a gente vai se recuperar. Só que mais do que se recuperar, né? Que nem a Gi perguntou, pô, é só recuperativo? Não, é estabilização. Por quê? Porque aqui eu estabilizo a condição do atleta. Então, mais do que me recuperar, eu vou assimilar, eu vou me adaptar. Né? E aí, agora tem algumas observações que são muito importantes. Eu quero que vocês copiem todas elas. Essas aqui, ó. Olha só, a presença garante a recuperação, né? Após a fadiga, exatamente o que eu falei agora. E aqui tem as observações importantes. Microciclo de estabilização nunca ocorre 2 vezes seguidas. Galera, copia isso, moçada. Isso aqui é sério. Quem não estava copiando, que vai usar o material depois que eu postar, isso aqui tudo eu vou postar, tá? Copia isso aqui, pelo menos. Tá? Que eu sei que tem muita gente que não gosta de copiar, prefere prestar atenção, não tem problema nenhum. Cada um estuda no seu estilo. Mas isso aqui tem que copiar. Microciclo nunca ocorre 2 vezes seguidas. Microciclo de estabilização nunca ocorre antes do microciclo de pré-competição. Gui, qual é o microciclo de pré-competição? É o mesmo do mesociclo. Ó. Do meso, no micro eu copio igual. E a terceira regra é microciclo de estabilização não ocorre após competição. Aqui muita gente vai discordar de mim. E eu deixo discordar. Por quê? Porque tem modalidades que são muito desgastantes. Um exemplo é a modalidade do Alexandre, que é a maratona, a ultramaratona. Essas provas causam um estresse no organismo que é muito grande. Elas causam um dano importante no organismo do atleta. E aí, na semana seguinte, a gente sempre descansa. Semana seguinte à prova, a gente sempre descansa. E aí é um microciclo de recuperação ativa ou passiva. Só que isso é especificidade do esporte. Não é todo esporte que é assim. Tá? Maratona aquática, maratona terrestre, ciclismo. Pedalou lá 500 quilômetros de bicicleta, gente. A semana seguinte tem que ser recuperação. Não vou treinar de novo. Tá? Porque isso causa sintoma de lesão. O atleta vai estar puído, detonado. Não tem como treinar na semana seguinte de tanta dor que se sente no corpo. Então, se dá sempre a semana de recuperação, ou ativa ou passiva. Ou, como eles chamam na modalidade, uma semana regenerativa, que daí a Giandra comentou. Eu acho que a Giandra deve ter comentado isso, porque eu acho que no fisiculturismo eles também fazem isso. É isso, Giandra? Eu sei que o pessoal comenta muito isso no fisiculturismo. Isso. Aí, ó. Porque o fisiculturismo também é muito desgastante para o organismo, né? Porque tem a parte estética e ela é realmente muito... detona muito o corpo, né, gente? Vamos combinar. Uma semana de desidratação com corte, com dieta restritiva é para matar, né? Inclusive, tem gente que
que quase morre nesses dias aí. Então, é uma coisa bem séria, tem que ter muito cuidado. Bom, moçada, essa é a parte da teoria dos microciclos. Tá? E aí eu vou dar agora os exemplos de overreachings. Exemplo de overreaching. O primeiro overreaching. Posso seguir, gente? Desculpa, não perguntei aqui. Tá todo mundo acompanhando? Tranquilo? Posso seguir adiante? Pode, Bruno, tranquilo. Beleza. Sim, pode. Certo. Ó, os exemplos de overreaching. Quais são? No meso, vai estar BG ou BE, assim. E no micro, aí vocês vão colocar, ó, choque, choque, estabilização. Esse é o primeiro exemplo. Então, pode estar BG ou BE, tanto faz. Choque, choque, estabilização. Inclusive, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um exemplo para o BG. Vou fazer separado, né? Para ficar mais fácil de entender. É um exemplo de overreaching, ó. Vocês tinham lá o base geral. O que vocês fizeram? Vocês botaram 2 semanas de choque e uma de estabilização. Ou vocês podem usar o segundo overreaching. É o clássico. Esse aqui é o que todo mundo usa. Choque, 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 estabiliza. 3 semanas de choque. Esse é o melhor, inclusive, o que eu mais gosto também. 3 semanas de choque, uma de estabilização. Esse é o overreaching 2. A gente pode fazer também o overreaching 3. Que vai ser como? Quantas semanas de choque vai ter? 4 semanas? Perfeito. A gente falou, né? Que são de 2 a 4 semanas de choque, mais uma semana de estabilização. Então, esses são os 3 exemplos de overreaching clássico que nós temos. Dúvida. Vai lá. E se eu tiver só uma semana de... Tá, deixa eu ver. Se eu tiver só B... só uma semana se tiver só de BE ou BG. Ou se eu tiver só BE. Ou se eu tiver só BG. Opa, peraí que aqui tá errado. Aqui é tudo BE, ó. Desculpe a minha... Ó, se tu tiver só uma semana, tá? Quer dizer o quê? Ou que tu tem 2 provas principais muito perto, ou uma prova principal e uma secundária, ou uma prova principal e uma avaliação de desempenho. Se for avaliação de desempenho, tu pode deslocar isso mais para longe. Tá. Tá? Se for competição secundária, por exemplo, bom, aí não tem o que fazer, né? Tu vai dar ali uma semana de choque ou uma só semana de estabilização entre uma prova e outra e era isso. Né? Às vezes o calendário não permite. Não tem muito o que fazer, né? Sim. Dependendo até uma semana
de recuperação, né? Uma coisa assim, sem tanto foco de treino, vamos para a próxima prova e era isso. Uhum. Às vezes, tu vai ter assim, ó, a transição do BG para o BE no meio aqui do overreaching. Isso não tem problema, tá? Então, tu tá no BG, BG e depois BE, BE. Pode ser assim também. Isso vai acontecer às vezes na periodização. Ah, legal. Bom. Tá? Então, esses são os 3 exemplos. E tem mais exemplo? Tem. Tem mais exemplo. Essa aqui é uma planilha que eu vou deixar de referência para vocês, que é o overreaching 1, 2 e 3. Tá? Exatamente a mesma coisa que tem aqui, overreaching 1, 2 e 3. Só que foi a pergunta do Bibiano e também a pergunta da Aline. Ó, o overreaching 1, se tem uma competição secundária, que foi a pergunta da Aline, né? Controle no meso. BG ou BE, tanto faz aqui qual é o meso que foi. O que vai ser? Choque, estabiliza. Então, tá aqui o overreaching. Olha aqui o overreaching, inclusive destacado aqui com a chavezinha. Choque, estabiliza. E aí vai para o evento secundário. Então, se a competição do Bibiano aqui fosse de baixa relevância, ele podia fazer essa semana de estabilização, manter a preparação física. Mas, como é uma competição de alta relevância, ó, Bibiano, choque. Isso aqui é o teu overreaching, ó, cara. Os teus 20 dias aqui, ó. Sim. Choque, pré e comp. Agora entendi. Né? Agora ficou claro. Perfeito, maravilha. Esse é o objetivo, galera. Maravilha. Então agora o cara vai conseguir aplicar até nesse mês aí a teoria do treinamento. Prof, eu tenho uma dúvida. Fala, Bruna. Relacionado à nossa periodização ali na aula, né? Tu vai dar a informação de que o atleta está num platô de desempenho, ou a gente vai periodizar esse microciclo de choque e estabilização de acordo com o calendário de competições, por exemplo? Vocês vão ter que enfiar o maior número de overreachings possível no treinamento de vocês. Tá? A gente sempre vai evitar o platô de desenvolvimento. A gente sempre vai usar a estratégia de overreaching, uma depois da outra. Tá, entendi. Tá? Sim. Eu vou, inclusive, pegar uma planilha de periodização aqui para a gente fazer isso de exemplo. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma legal aqui. Ah, essa aqui tá muito tri. Ah, maravilha. Galera, eu vou postar também para vocês uma planilha de Excel com esse exemplo aqui que eu vou fazer agora para vocês, tá? Eu vou pegar a periodização 1 e vou fazer junto com vocês. Então, peguem aí a periodização 1 de vocês. Só ajeitando aqui a planilha. E vou compartilhar a tela com vocês. Ó, moçada, essa aqui é a periodização 1 que vocês têm ali, macro e meso já feitos. Né?
Ela tá exata. Ai, desculpa, gente, peraí, deixa eu mexer um pouquinho aqui no formato dela. Ela fica melhor de enxergar, porque tá meio pequena, né? Tô olhando aqui na tela, tá bem miudinho. Dá para ler assim, moçada? Só me digam aí. Sim, dá. Beleza. Só vou tirar aqui as capacidades físicas que a gente ainda não está periodizando. Vou esconder elas. E vou aumentar essas aqui um pouquinho. Assim. Então, quem está fazendo o que eu estou pedindo aqui nas aulas, gente, já fez a periodização 1, já tem isso aqui. Tá? Então, lembrem-se que é aquilo que eu falei e estou falando todas as aulas. Tem que acompanhar o que eu estou fazendo, moçada. Pedir para fazer a periodização, tem que fazer. Porque agora a gente sempre vai para frente. Se ficar para trás, moçada, tem que acessar os materiais que eu gravei, que eu postei, para acompanhar. Tá? O que acontece? A gente vai começar a periodizar aqui. Tá? Eu vou só mudar o jeito que eu estou compartilhando a tela para eu poder mudar de janela, porque desse jeito que está eu não consigo mudar. Deixa eu ver se vai mudar de janela. Mudou. Perfeito. Ali, ótimo. Galera, primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente sempre começa a periodização pelas... Férias. Férias. Muito bom. A gente sempre começa pelas férias. E a gente viu na aula de hoje que as férias no meso e no micro são iguais. RA vira RA, RP vira RP. Então, o que vocês vão fazer na periodização de vocês? Aonde, lá no período de transição, está RP, vocês vão botar RP. E aonde está RA, Jesus, vocês vão colocar RA. Aqui está REC-A, mas, gente, eu não sei por que está assim, tá? Tanto faz se botar REC-A ou RP-RA, tá? As siglas estão um pouquinho diferentes no gabarito, não sei porquê. Eu acho que é porque na época eu tinha um monitor, ele deve ter feito um pouquinho diferente. Eu pedi para o monitor fazer isso aqui no Excel para mim. Deve ter feito um pouquinho diferente. Ó, o pré-C está pré. Não tem problema. Feito as férias, qual que é a próxima coisa que eu faço, gente? Competições? As provas. Períodos de competição. Muito bem. Isso aí, Alexandre. Período de competição é o quê? No meso é pré-C e comp. Então, o que vocês vão fazer? No micro, vocês vão pegar todos os pré e comp e vão colocar do lado igual. Olha que barbada. Então, tem 3 competições. Vocês vão ter uma competição em maio, uma competição em agosto e uma competição em novembro. Coloca meso e micro igualzinho. É só copiar para o lado. Depois de ter feito as provas principais, eu tenho que fazer agora as provas secundárias, né? E para fazer as provas secundárias, eu vou olhar aqui as anotações, ó. Secundária é controle. Controle é estabilização e depois a semaninha do controle. Então, o que eu vou fazer?
todos os meus mesos de controle têm que ter 2 semanas. Então, eu vou pegar tanto a minha... eu botei a avaliação de desempenho bem aqui na virada de ano, ó. Não tem problema. Tá? Poderia ser... Eu acho que ficaria melhor aqui embaixo. A avaliação de desempenho. Ou aqui. Aqui é muito mais adequado, outubro, botar uma avaliação de desempenho. Mas tá tudo bem. Como eu disse, isso não é critério de erro, né? Mas é estranho, né? Virar o ano fazendo avaliação de desempenho. Moçada, coloquem a segunda semana dos controles de vocês como controle. E a primeira semana como estabilização. Então tem que ficar assim, ó, estabilização, controle. Estabilização, controle. Se alguém tiver com problema para acompanhar, eu estou dando a resposta da periodização 1 para vocês, gente. Olha só a barbada. Tem presente maior que esse? Não tem, né? É para quem veio hoje na aula online, porque faltou um monte de gente. É presente para vocês guerreiros aqui que estão prestando atenção na aula hoje, tá? Aí, último passo de microciclo. Introdução continua sendo introdução. Introdução continua sendo introdução. O que sobrou, gente? Sobrou só BG e BE para periodizar no microciclo, ó. Que era exatamente o que era estranho na periodização, porque não estava periodizado. A gente só escrevia BG e BE. Não tinha uma semana com cada objetivo que nem era antes. No meso já, né? Aqui, Bruna, é onde a gente vai colocar os overreachings. Então, a gente vai ter que começar a contar as semanas. Tá? Vamos começar aqui a partir do BG, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e depois eu tenho pré e comp. O que vocês colocariam aqui, gente? Vocês fariam 3 choques, uma estabilização e depois 2 choques e uma estabilização? O que a gente poderia colocar aqui de overreaching até a nossa próxima competição? Tem que encaixar os negócios aqui. 3 choques e uma estabilização? Vamos lá, então. Vou fazer o que a Bruna está mandando. 3 choques e uma estabilização. Tem 2 semanas sobrando. O que colocaria aqui, Bruna? Na verdade, eu colocaria a estabilização ali antes do pré. Estabilização antes do pré. Aqui? Não, na verdade, não pode. É uma das observações do que é proibido fazer, né, Bruna? Isso aí. Sim. Tá, então eu acho que eu deixaria assim. E daí tu não faz nada nessas 2 semanas? Não sei. O Bibiano está me respondendo. Bibiano, se a gente tem 20 dias até a próxima competição, o que a gente faz nessas 2 semanas aqui? Tática, não é? É que eu estava copiando, professor, eu estou perdido. Repete, faz favor. Olha só, eu tô aqui na semana 4 de julho, ó. Tá. Daqui a 20 dias eu vou ter uma competição. Como é que eu Sim. poderia organizar os meus microciclos? Poderia dar 2 semanas de choque e botar na semana da competição fazer trabalhar outras técnica, tático, enfim. Perfeito. Olha só, galera. O que o Bibiano sugeriu? Gui, coloca 2 semanas de choque, que é um overreaching. 2 pode 2, 3 ou 4.
Depois vai para pré-competição, técnica, tática e estratégia, e aí vai para a competição. E aqui está o evento competitivo. Entendeu aqui, Bruna? Ó, colocamos mais 2 choques. Isto aqui é um overreaching, Sim, agora eu entendi. Entendi, sim. né? Uhum. Agora a gente tem todo esse período em branco. Galera, até aqui, pegaram? Como é que tá? Tô indo muito rápido? Falem comigo. Entenderam? Eu fiz um pouquinho diferente, porque eu acho que eu coloquei um pouquinho mais ali de... Eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4 semanas. 4 semanas, isso aí. E depois eu tenho pré-comp, e comp. Tem 2 prés? Não. Eu tenho 4 semanas, depois eu tenho o pré-competição, que é a estabilização, na verdade, né? E depois o comp, que é a Isso aí. Então, se tu tem competição. só 4 semanas, tu pode dar as 4 de choque e depois o pré. Tá. Ah, perfeito. Tá, mas se ele der 4 semanas de choque, por exemplo, depois uma de estabilização, aí se ele for dar mais uma de choque, não é adequado, não seria adequado? É que a estrutura da periodização dele está um pouquinho diferente da nossa, Bruna. Ah, entendi. Tá? Provavelmente o intro dele Isso. é mais comprido aqui assim. Tá, entendi. É isso. Vamos lá. Agora a gente tem todo esse período aqui. Vamos ver quantos overreachings a gente consegue colocar aqui, ó. Eu gosto de fazer sempre o choque, 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 estabiliza. Vou colocar um, vou colocar outro. Ó, choque, 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 estabiliza. Choque, 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 estabiliza. Sobrou 2 semanas. O que eu vou colocar nessas 2 semanas aqui? Choque, choque. Exatamente, choque, choque. Ó, não é que tá ficando bonita essa periodização, gente? Agora vocês estão planejando as semanas de treino efetivamente. Chega de ver só calendário competitivo. Microciclo é o planejamento do treino de vocês. E aí, gente, olha aqui embaixo. Eu tenho 3 semanas vazias e 1 semana de estabilização que eu já coloquei por causa do controle. O que eu posso colocar 3 semanas antes da estabilização? Choque. Tudo choque, muito bem. Porque a gente sabe que choque, choque, choque estabiliza é um overreaching. Então, ele pode entrar aqui. Gui, tem na regra que o pré-competição ele pode ser 1 semana ou mais, até 3, né? Isso aí. E que eu coloquei 2 semanas de pré-competição. Tá, e aí Fez isso aqui, ó. faria isso aí. Diminuiu uma semaninha de choque aqui, ó. Tá vendo? Tá, perfeito. Olha só, fiz exatamente o exemplo que você comentou. Você vai ter que ir encaixando os seus overreachings. Da mesma forma, Alexandre, que tu poderia fazer assim, ó. Se tu fosse um treinador mais ousado, tu vai colocar 2 overreachings de 4 semanas antes dessa prova. Entendi. Olha só. Que animal essa periodização aqui, ó. 2 overreachings, 3, grau 3 aqui, né? Com 4 semanas de choque mais 1 de estabilização. E depois 4 semanas de choque mais os pré-estabilização aqui que está na tua periodização. Então, Isso valeria se o cara tá com um desempenho satisfatório? se aqui fosse PPG, sim. Tu pode, os choques e estabilização tu pode fazer, se for BG ou BE, tanto faz. Depois a gente vai ver as capacidades físicas que se treina. Por enquanto a gente está só montando o calendário. Tá, beleza. Na segunda metade vão ser as capacidades físicas.
Agora aqui, ó. Vamos vir aqui para o lado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 semanas. O que vocês me sugerem para botar aqui? Quantos overreachings eu consigo colocar em 5 semanas em branco? 2? 2 overreachings. Né? Por quê? Eu não consigo colocar um overreaching só, porque senão fica 2 semanas de estabilização. Ia dar erro. Então, eu tenho que colocar 2. Um choque-choque estabiliza. E depois, outro choque-choque estabiliza. Caiu, enrola um pouquinho. E agora a gente vai periodizar a última parte aqui que ficou em branco de base específico, ó. Vamos ver quantos overreachings a gente consegue colocar. 1, 2, 3. Para mim deu 3 overreachings. Um longão aqui e 2 menores. Ou poderia ser assim também, ó. Sim. Tanto faz, tá, moçada? Isso aí, conforme vocês forem treinando, conforme vocês forem praticando aí com seus atletas, vocês vão conhecendo eles e vão vendo o que se adequa melhor. Por enquanto, para a gente aqui na disciplina, não tem resposta certa, né? A duração das coisas. A gente só sabe o que tem que fazer. Depois a gente vai vendo cada modalidade, cada um de vocês vai desenvolver a sua forma de periodizar. E aí nós terminamos microciclos. Olha só que top isso, gente. Ah, sério, é legal, né, gente? Fala sério. É, muito show. Não. Faz muito sentido esse negócio, mano. Galera, como teve menos interação e a gente não teve intervalo, a gente acabou um pouquinho mais cedo hoje. Então, eu vou perguntar para vocês. Dúvidas, questionamentos, sugestões, desabafos, revelações ou confissões? Só pelo que eu entendi. Opa. Pode ir, Aline, vai lá, começa contigo. Pode falar. No caso, então, a micro, ela tem a ver com a meso, com a macro não. Ou com a macro também? Então, Aline, como é que tu determinou o meso? Baseado no quê? Na macro? No macro? Então, o micro veio do meso que veio do macro. Então, uma coisa foi vindo da outra, né? Tá. Certo. Então, é tudo meio interligado, né? Por isso que eu disse que se a gente não aprende a fazer uma das partes, a gente pode acabar se confundindo. Tá? Respondi a tua dúvida, Aline? Sim, eu vou tentar fazer vários exemplos para ver se eu consigo pegar Isso. direitinho. Isso aí, tenta fazer vários. Agora eu vou passar a palavra para o João Vitor. Fala, mano. Gui, em uma das semanas aqui faltou um dos choques, aí eu fiz a última semana com 4 choques. Eu estava fazendo 3 Tudo choques bem. e um extra e no final deixei um choque a mais só. Não tem problema. Tudo bem, ótimo. Não tem problema. É um overreaching, tá ok. Show de bola. Obrigado. Agora eu vou passar. Imagina, agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, eu acho que também queria perguntar. Não, professor, só agradecer, foi bem legal a aula aí, tá? Obrigado aí. Maravilha, obrigado a ti pelas participações aí, cara. Muito importante para mim aqui sentir que vocês estão participando e prestando atenção no que eu estou falando, porque senão eu fico falando só com as bolinhas aqui, né? As fotinhas de vocês e não sei se a galera tá acompanhando. Obrigado a você pelas interações. Mais alguém tem dúvidas, questionamentos, revelações, confissões? Ou sugestões?
Professor, Fala aí, Ivan. eu tive problemas, não consegui entrar na aula assim, eu entrei lá pela metade, então eu peguei a coisa andando, mas enfim, como você vai postar, eu vou tentar estudar aí para ver se eu consigo entender. A parte ali da periodização eu entendi, mas eu não entendi muito o porquê que acontece, entende? Tá, tudo bem, Ivan. Eu vou postar a gravação da aula de hoje, tá? E vou postar também essa tabela, o slide que eu montei junto com vocês, para você consultar tudo, tá bom? Certo, obrigado. Imagina. Ok, moçada, se não temos mais dúvidas, vou encerrar a gravação